Então, para nós, a oração deve ser uma dádiva, um presente realmente que Deus deu para nós, de podermos falar com Ele. Paulo aos Filipenses diz que as nossas orações devem ser conhecidas diante de Deus. Então nós devemos levar a Deus os nossos problemas, as nossas fraquezas, levar a Deus sempre o arrependimento, né? Levar a Deus o agradecimento, levar a Deus o louvor, a adoração e também a petição, que é a oração que mais nós lembramos, né? Mas devemos também levar a petição. Depois da adoração, está na hora de fazer a petição. Nós temos que levar a entregar a Deus os nossos problemas, né? Nós temos que também confiar em Deus as nossas necessidades, porque Ele é que supre essas necessidades. Devemos levar a Deus a nossa vida e tudo que temos, em consagração total a Deus, uma entrega total a Deus de tudo que temos e que somos. Devemos também interceder, orar a Deus pelos outros. Então a oração é necessária, é importantíssima na vida do crente, para tudo o que ele for fazer. Você quer vender alguma coisa? Pergunte para Deus primeiro. Você quer comprar alguma coisa? Pergunte para Deus primeiro. Você quer ir a algum lugar, viajar? Pergunte para Deus primeiro. Consulte sempre a Deus. Confie que Deus está te escutando. Se vai namorar, pergunte a Deus primeiro, consulte. Se vai casar, pergunte, consulte a Deus primeiro. Então, tudo que você vai fazer na sua vida, primeiro consulte a Deus e Ele responde. Eu fiz sempre isso em minha vida. Se é para mim ir a tal lugar, então vai acontecer isso e isso. Se não é, não vai acontecer. E sempre assim, e Deus vai respondendo, vai me guiando. E você deve fazer isso. Mas lembre-se também, sempre, quando pedir alguma coisa a Deus, não se esqueça, agradeça. Sempre faça esse agradecimento. Deus se alegra com isso. Quando você vai até Ele, confiante na sua resposta, e Ele responde. Então você agradece a Ele. E sempre quando você puder fazer isso, e for fazer isso, então faça publicamente para que o nome de Deus seja engrandecido, exaltado por todos. Olha, Jesus, sendo Deus, quando Ele esteve na terra como homem, Jesus sempre orou, dando-nos o exemplo de que é necessária a oração. A oração serve até como arma de guerra, né? Sempre nós devemos orar para sermos aí edificados, fortalecidos. Você pode ver lá em Efésios 6, né? A armadura do cristão. E pode olhar 1 Coríntios 14, Judas, versículo 20. Sempre a oração do Espírito, ela fortalece o crente. É uma arma de guerra. Então sempre a oração vai ter proveito em tudo em nossa vida. E Jesus ensinou-nos que nós devemos orar. Jesus prometeu aos discípulos, antes de morrer, Ele disse, olha, quando vocês pedirem em meu nome, o Pai vai ouvir. Peçam ou vão ao Pai em meu nome. E Jesus sempre estava em oração. Ele sempre se retirava para algum lugar para conversar com Deus, para ter intimidade com o Pai. E os discípulos ouviam isso. E eles sentiram necessidade, foram até Ele, disseram, Senhor, ensina-nos a orar. Porque eles viram a comunhão que existia e a busca que existia. E nós devemos orar assim, buscando a presença de Deus, buscando a intimidade com Deus. Deve ser o desejo de todo cristão essa busca, esse conhecimento maior, essa intimidade maior com Deus. Isso vai trazer paz, alegria, vai trazer felicidade ao crente.
Nós temos vivido num mundo em que muitos crentes têm tido aí depressão e vários tipos de doenças psicossomáticas. Devido a quê? Devido à falta de comunhão com Deus. O que uma pessoa vai fazer lá no psicanalista, no psicólogo? O que é isso? Ele vai lá dizer para aquela pessoa todos os seus segredos, seus medos, né? E o crente deve fazer isso todos os dias. Se ele fizer isso todos os dias com Deus, falando com Deus, transmitindo a Deus todos os seus segredos, seus problemas, para que vai precisar disso? Ele não vai precisar, porque ele está já fazendo o que ele ia fazer lá com esse médico. Por que ele está indo ao médico? Porque ele não está indo ao médico dos médicos. É isso que acontece. Quando ele não vai a Deus, confessando os seus pecados, transmitindo a Deus todos os seus segredos, confiando a Deus todos os seus segredos, então ele vai ter necessidade de fazer isso com os homens. Então viva em paz, viva tranquilo, viva feliz. Ore sempre, todos os dias. Passe tempo com Deus, gaste esse tempo com Deus. Procure tirar o tempo que você dá às coisas do mundo e dedique esse tempo para Deus. E após então a morte de Jesus, o que aconteceu? Os discípulos passaram então a depender agora do Espírito Santo para irem ao Pai. E agora eles tinham duas ajudas, o Espírito Santo e Jesus, para serem ouvidos pelo Pai. Continuaram orando e buscaram mais ainda a oração. Bom, vimos que Jesus sempre orou e ensinou os discípulos a orar e mostrou na prática que a oração é importante. E o Espírito Santo? Vamos ver agora como o Espírito Santo trabalha aí na oração, na ajuda do crente na oração. Nós podemos ver aí na Bíblia que Jesus diz que o Espírito Santo nos ensina e também ele intercede por nós. E Paulo chega a afirmar em Romanos 8 que nós não sabemos orar como convém. Então muitas vezes estamos orando como não convém orar. Estamos falando o que não deveríamos falar, pedindo o que não deveríamos pedir e usando métodos que não deveríamos usar. Então o que acontece? Devemos confiar a nossa oração ao Espírito Santo, que arruma aí essa oração. Ele coordena essa oração, ele sabe o que nós necessitamos e ele sabe pedir convenientemente ao Pai. Ele sabe como se chegar. E essa oração, ela deve ser então arrumada antes de chegar ao Pai, para que a resposta que esperamos seja enviada então de Deus para nós. Sabemos então que nós temos um intercessor na terra, que é o Espírito Santo, intercessor no céu, que é Jesus, que está à direita do Pai. Então nós devemos orar sempre com esse sentido e entregarmos ao Espírito Santo a nossa oração. Ele sonda os nossos corações, sabe o que nós precisamos. Então a melhor maneira de orar para o crente, e principalmente o crente que já é batizado com o Espírito Santo, é ele no pensamento falar aquilo que está querendo falar, mas orar em línguas, confiando que o Espírito Santo está arrumando essa oração e levando ao Pai. Essa é a melhor maneira de orar. Agora, aqueles que não são batizados com o Espírito Santo devem prestar atenção ao orar e pedir a ajuda do Espírito Santo para que as suas palavras, os seus objetivos estejam de acordo com Deus, para que o Espírito Santo então o ajude, o guie nessa oração. E é interessante que eu fui batizado com o Espírito Santo sozinho, no meu quarto, dessa maneira. Eu estava lendo Romanos 8 e pedindo a Deus uma maneira de orar para que Ele ouvisse a minha oração, que Ele entendesse a minha oração. E eu queria a ajuda
de Deus para fazer essa oração. E eu vi que o Espírito Santo ora perfeitamente, intercede por nós. E então eu passei a confiar no Espírito Santo. Foi quando então eu fui batizado com o Espírito Santo. E você também, que não é batizado ainda, você pode entrar para dentro do teu quarto e orar, e confiar no Espírito Santo, e pedir a Ele ajuda para orar, confiar que Jesus te batiza todo o tempo. Depois que você o aceitou como Senhor e Salvador, Ele quer te batizar com o Espírito Santo.